Olá, olá, bom dia. A paz do Senhor esteja com você. Que a paz do Senhor esteja com você no dia de hoje. Mais uma semana que começa. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Seja bem-vindo à Célula Digital e a JN Alphaville, uma igreja para você fazer parte da família e não somente frequentar. Amém? Eu vim trazer também aqui, quero te convidar para você ir nos nossos cultos, nos próximos cultos que nós teremos, que vai ser agora amanhã, na quarta-feira, às 15 horas, que vai ser o culto sobrenatural. E às 20 horas, o culto da ativação. E estamos localizados na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Aleluia, glória a Deus. E o tema de hoje é: o que está bloqueando o seu crescimento? Amém? Nós temos que estudar o que está bloqueando o nosso crescimento. E essa palavra falou muito comigo, porque nós temos que aprender o que desbloqueia o nosso crescimento. Amém? Para que a gente possa romper, para que a gente possa crescer espiritualmente. Aliás, crescer em todas as áreas. Amém? Não só financeiro, mas espiritualmente, na saúde, familiar e tudo mais. Amém? Porque é o que o Senhor quer, que nós sejamos prósperos, não somente em dinheiro, mas em tudo, não ter falta de nada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque a gente não precisa só de dinheiro. Porque não adianta nada você ganhar o mundo e perder a sua alma. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para a palavra. A palavra de hoje é Mateus 14, 22, 29. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem de adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem! Sou eu, não tenho medo, Senhor." Disse Pedro: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Amém, Senhor, amém. Olá, neném Abreu. Paz do Senhor, bom dia. Deus abençoe seu dia. Te convido para vir assistir a live, amém? Bom, nessa palavra aqui, se quiser crescer mais, vai ter que dar o primeiro passo. Porque assim como Pedro fez, né? Ele saiu do barco para ter o sobrenatural de Deus. Amém? Então, se você quiser crescer mais, você vai ter que dar o primeiro passo. Aleluia. E também, o que eu vejo aqui também nessa passagem é que as coisas somente vão andar quando aceitar o chamado do Senhor. Assim como Pedro, ele escutou o chamado, venha, e ele foi. Amém? Então nós temos que escutar o chamado do Senhor. Venha, vamos, irmão. Você, neném Abreu, venha, vamos assistir a live. Venha, aceite a Jesus se caso você ainda não é cristão. Amém? Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Aleluia. O importante é analisar as pessoas que estão em sua volta, porque talvez isso é um bloqueio também. Porque às vezes as pessoas que estão à sua volta, eles podem ficar bloqueando a sua vida no sentido de
Você quer abrir um negócio, mas a pessoa fica, não vai dar certo não. Você acha que aqui vai dar certo? Não vai dar certo. Entendeu? Você acha que esse seu negócio vai dar certo? Não. O que vai dar certo é o que eu quero que você monte. É isso. E aí você fica sem ação, porque você fica escutando as pessoas. Não, mas você tem que escutar Deus, não tem que escutar as pessoas. Você tem que orar e pedir ao Senhor a direção de Deus. Se for de Deus, amém. Se não for de Deus, ele vai falar, não é de Deus. Não faz parte do propósito que eu tenho pra você. Amém? Então, as pessoas, elas são muito negativas muitas vezes. E elas querem ficar bloqueando o que você quer fazer. Amém? Por causa disso. Porque só eles acham que tem o conhecimento. Então, você tem que ver o fruto. Ver se a pessoa construiu alguma coisa. Entendeu? Ver o caráter. Enfim, é isso aí que você tem que fazer. E também outra coisa que bloqueia muito as pessoas é o ambiente. O ambiente sadio, ele é importante, porque assim ele vai desbloquear. Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas precisam falar a mesma coisa que você. Elas precisam ter o mesmo pensamento. Ela precisa ter a mesma ideia. Amém? Porque aí vai desbloquear. Agora, se um fala uma coisa, tu fala outra, aí não vai. Porque um ambiente dividido, ou seja, uma casa dividida não prospera. Amém? Então, nós temos que estarmos todos reunidos. Glória a Deus, aleluia. E também, outra coisa que também pode bloquear o seu crescimento talvez você não saiba, mas eu e você fomos criados para crescer. Né? Nós temos essa informação dentro de nós, que foi colocado por Deus. Então, por que nós temos alguns bloqueios? Se nós já temos essa informação, que nós temos que crescer, não somente em estatura, mas em crescimento profissional, em crescimento espiritual, crescimento na família, ter uma família mais unida, amém? Um crescimento espiritual, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aprender a estudar a Bíblia, amém? Então, isso é um conhecimento, um crescimento, tudo é crescimento na nossa vida. A gente tem que crescer não só em estatura, ficar mais velho, não, a gente tem que crescer também na vida emocional, profissional, espiritual, financeira, familiar, com relacionamentos, amém? Isso é muito importante, porque isso é o que Deus colocou na gente, e desde quando a gente nasceu. Assim, antes dele conhecer, até antes dele nos conhecer, antes da gente ser gerado, ele já nos conhecia. Assim como já dizem no livro de Jeremias. Amém? Então, ficar se justificando. Outra coisa também que pode te bloquear é ficar se justificando com os erros do passado. Isso me tocou muito, porque eu me justifico muito com os erros do passado, porque eu não fiz isso, porque eu deixei de fazer aquilo, porque eu... Tem uma coisa que eu fiz há muito tempo atrás e eu ainda não era cristã, mas eu queria muito dirigir, assim, e eu sempre tive o sonho de dirigir desde adolescente, mas só que quando eu era adolescente eu não tirei a carta, não tive a oportunidade de tirar a carta. Mas aí depois que eu me casei, eu arrumei um trabalho melhor e eu consegui tirar a carta. E aí eu já tinha até meus filhos já. Aí, o que aconteceu? Eu não conseguia dirigir por ansiedade, porque eu tinha um grau muito elevado de ansiedade e Deus me curou, graças a Deus. Hoje eu não tenho mais esse grau, não tenho mais ansiedade. Assim, a ansiedade é uma ansiedade normal, tipo, não me atrapalha mais em nada. Se eu quiser fazer, eu faço. Mas o que eu tinha muito era um bloqueio também. Porque eu ficava, mas por que eu não fiz isso quando eu era mais jovem? Por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro? Eu ficava assim. Então, aí um dia, o que aconteceu? Eu
orei a Deus. Na verdade, antes eu rezava a Deus, né? E falava, Senhor, o que eu faço? Aí eu quero dirigir, eu preciso dirigir. Eu tenho habilitação pra quê? Daí o Senhor instalou na minha cabeça e falou, mas então, antes você não tinha habilitação, você tem habilitação hoje. Amém? Então você tem que usufruir hoje. Você tem que usufruir isso que eu te dei, amém? Glória a Deus. Eu não era ainda cristã, mas eu sempre fui muito, assim, eu era muito católica, porém, mas eu era praticante também, muito religiosa, mas eu era mais focada em Deus do que na religião propriamente dita, né? Eu gostava mais do Senhor. E acredito que foi por isso que ele me resgatou. Assim, foi tardia, mas ele me resgatou. E então, eu penso isso que ontem, quando eu era jovem, eu não tinha oportunidade de ter a habilitação, mas hoje eu tenho. Então, por que eu não dirigia? Amém? Aí eu peguei, falei com meu pai, falei pro meu pai que tem mais paciência do que meu marido, me ajudou a me relacionar com o carro e foi embora. Amém? E até hoje eu dirijo tranquila, sossegada, sempre com Jesus do meu lado, porque eu só falei para ele assim, Senhor vai estar do meu lado, porque o Senhor precisa estar do meu lado, Senhor Jesus, porque o Senhor precisa estar do meu lado, porque eu preciso do Senhor, porque eu vou confiar que o Senhor vai estar do meu lado. E eu confiei nele, e ele estava do meu lado, e para mim até hoje ele está do meu lado. Pode ter um monte de passageiro, pode ter passageiro lá do meu lado, mas eu acho que ele está ali do meu lado, me guiando, me ajudando. Em nome de Jesus, sabe? Então a gente tem que parar com isso. E uma coisa que essa palavra aqui, ela veio muito no meu interior, porque eu preciso romper no meu profissional. E eu ficava muito falando, né? Por que eu não conheci Jesus antes? Por que eu não conheci Jesus antes? Mas eu conheci ele hoje. Amém? E se eu conheci ele hoje, se eu conheci ele há 2 anos atrás, eu tenho que usufruir isso e tenho que conquistar isso e tenho que deixar ele romper a minha vida. Amém? E tenho que tirar todos os bloqueios, todas as coisas ruins. Amém? Que possa estar me bloqueando para eu seguir em frente. Glória a Deus, aleluia. Amém? E ele nos perdoou, por que a gente fica se remoendo, né, dos nossos pecados? Quem fica lembrando dos nossos pecados é o inimigo, não é Jesus. Jesus, ele morreu por nós, ele pagou nossos pecados na cruz, amém? O sangue dele foi derramado por um preço por nós, amém? E ele morreu por nós, então pronto. E se ele morreu por nós, por que a gente não pode aceitar o perdão? Amém? Dos nossos erros que foram cometidos lá atrás. E pronto. E vamos usufruir da salvação do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pois temos um evangelho misericordioso, porque assim como diz lá na passagem, né, da mulher pecadora, porque muitas vezes muitas pessoas condenam, né, porque pecou. Muita gente deve falar, né, de mim, eu não sei, né, porque eu nunca escutei, mas muita gente deve falar de mim, nossa, ela era tão católica, ela não sei o que não sei o que não sei o que, hoje ela é evangélica, que mudança. Foi tão pecador e agora tá aí, pregando a palavra do Senhor, né? Muita gente deve falar isso de mim. Tudo bem, fazer o quê? Deixa eu falar. O Senhor sabe todas as coisas o Senhor sabe. E quem sou eu para falar alguma coisa? Amém? Cada um fala o que quer, certo? Então, pois temos um evangelho misericordioso. Está escrito no evangelho. Amém? Aquela passagem da mulher que foi pega em adultério.
E o que Jesus disse? Jogai a primeira pedra quem não tiver pecado. O que fizeram? Ninguém jogou. Por quê? Porque todo mundo tem pecado. Todos nós somos pecadores, velho. Entendeu? Nós continuamos... Por mais que a gente tenha sido perdoado por Deus, tenha sido salvo, tenha sido batizado, nós cometemos erros ainda. Por isso que nós temos que estar nos pedindo perdão todos os dias para Deus. Entendeu? Todos os dias. Senhor, perdoa os meus pecados que eu cometi no dia de hoje. Se eu tive falhas. Porque assim como Zaqueu também, que era uma pessoa que era cobrador de impostos, ele também foi com o coração muito grande, foi com o coração aberto, e o Senhor perdoou ele. E ele disse que ele ia restituir as pessoas. Amém? Então, Senhor é um Senhor maravilhoso. O nosso evangelho é misericordioso, é piedoso. O nosso Pai é misericordioso. Por que que nós ficamos toda hora remoendo isso? Amém? Os pecados do passado. Portanto, não deixe que a culpa te limite, sabe? O Senhor já te libertou e essa palavra é para mim também. Amém? Eu tenho que tirar isso de mim, que eu tenho que tirar isso, que eu tenho que tirar essa culpa, sabe? Quem fica me falando que eu tenho culpa é o inimigo, não é Deus, não. Deus, ele me libertou na hora que ele me salvou, na hora que eu aceitei Jesus de todo o meu coração e fui batizada. Amém? E se Deus, ele te perdoou, ninguém haverá de condenar. Ninguém haverá de te condenar. Amém? Ninguém, porque Jesus te perdoou. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Amém? Se ele te perdoou, quem há de condenar você? Amém? O homem que também é falho? Amém? Então, ele é um misericordioso, ele é cordeiro imolado, ele é sem pecado. E ele morreu por nós, para pagar os nossos pecados. Por que os outros têm que ficar te condenando? O homem tem que ficar condenando que é pecador também? Então, né? Atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Aleluia? Então, eu espero que essa palavra venha te libertar dos bloqueios que impedem o seu crescimento, amém? E também eu falo para mim também, porque assim como eu, você também precisa, assim como você, eu também preciso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos fazer aqui uma oração para que o Espírito Santo, para que o Senhor venha nos trazer a paz que excede todo entendimento, que venha desbloquear o nosso crescimento. Amém? Que tudo isso que vá embora, que leve embora, que lave com o sangue de Jesus. Tudo, que seja tudo lavado com o sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor Pai misericordioso, eu oro e peço, meu Pai, que todo bloqueio que esteja perturbando a minha vida, a vida do meu irmão, que seja lavado agora com teu sangue, meu Pai. Que seja lavado e que não volte nunca mais, que vá embora todos esses bloqueios, que esses bloqueios sejam quebrados, no nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. E que ele venha, Senhor, no lugar trazer ideias, criatividade, muita esperança, muita vontade, muito ânimo de conseguir fazer as coisas que o Senhor quer que nós façamos. Em nome do Senhor Jesus, que esteja tudo no seu propósito. Glória a Deus, aleluia. Também oro, Senhor, para que as pessoas venham a conhecer ao Senhor, meu Pai, que elas queiram aceitar o Senhor, que essa palavra venha trazer a vontade, o desejo de ser salvo por Ti, de ter experiências contigo, Senhor, de ter o seu amor para que seja salvo, que ele venha a ter vontade, meu Pai, de ser salvo na vida dele, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é a verdade, o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, só por meio do Senhor que nós teremos a vida eterna, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia.
Em nome do Senhor Jesus, eu também oro, meu Pai querido e meu Pai amado, pelas pessoas que estão doentes. Oh, Senhor, assim como eu também estou com problema respiratório, eu também oro, Senhor, pelas pessoas que estão com problemas respiratórios, com problemas de coluna, de joelho, de todas as enfermidades que possam estar incomodando, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que seja curada agora. Que o Senhor visite, meu Pai, essas pessoas e o Senhor vai tratá-las com amor e carinho, como o Senhor nos ama. Em nome do Senhor Jesus, eu creio. Na paz do Senhor, meu Pai, eu creio. Também oro, Senhor, para que as pessoas que estejam com vícios, oh, meu Senhor, tire esses vícios dessas pessoas, que elas têm um vício de qualquer vício que seja, Senhor, que ela queira sair, Senhor, tire agora em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora, que vá embora e nunca mais volte em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, que esse vício seja liberto em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, caia em todas as pessoas que estão assistindo essa live ou que vão assistir em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia, 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 aleluia. Bom, irmãos, irmãs, que se você gostou desse vídeo, compartilha, curte e me segue para a gente continuar aqui, caminharmos juntos nessa jornada de pregar o ID ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, com a continuação dessa palavra. Glória a Deus. Amém.